Olá, tudo bem? Nós vamos fazer aqui mais um exercício que envolve a distância entre ponto e reta. Então vamos ao enunciado deste exercício. Seja o triângulo A, o ponto A, com os pontos, né, de x e y sendo 1 e 1, o ponto B 3 e 3 e o ponto C 0 e 4, então são essas as coordenadas do triângulo. Calcular a altura relativa ao lado AB. Aqui eu fiz o desenho aqui de um triângulo, não necessariamente seria este o triângulo, então fiz aqui só para ilustrar. Desenho o triângulo ABC com os pontos, 1 e 1, 3 e 3, 0 e 4. E tracei aqui a altura. Ele quer a altura relativa ao lado AB. Então, como é que a gente faz? Se quer a altura aqui do lado AB, nós vamos traçar aqui uma linha aqui, que vai ser a nossa altura, no vértice oposto a essa reta, né? Então, aqui partindo do ponto C, vamos ter a altura H, formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, aqui nós temos o nosso triângulo e nós precisamos encontrar a altura H deste lado AB. Bom, para o cálculo da distância entre ponto e reta, nós precisamos compreender e identificar, né, esses elementos aqui, ó, da nossa equação. Encontrar a equação ax mais by mais c igual a 0. Nós vamos por este caminho pelo cálculo da distância entre a reta e o ponto, né? Porque quando nós traçamos aqui essa altura, nós percebemos que é exatamente isso. Calcular essa altura é exatamente nós encontrarmos a distância entre este ponto C e a reta aqui, né? Aqui nós precisaríamos encontrar a equação da reta. Só que aqui o exercício facilitou para a gente aqui. Nós temos aqui que o ponto A e o ponto B, eles apresentam as mesmas coordenadas. Ou seja, o nosso x aqui é 1, né? E o nosso y também é 1. Né? X é 1, y também é 1. E aqui o nosso x é 3 e o nosso y também é 3. O que isso deixa claro para a gente? Deixa claro que o nosso y é igual ao nosso x. Né? O y é igual a x. A reta y é igual à reta x. Ok? Então, foi isso que eu coloquei aqui. Y é igual a x. Então, para a gente encontrar aqui esses elementos, ax mais by mais c igual a 0, nós vamos, então, aqui isolar, né, em 0. Nós vamos colocar aqui isolando em 0. Então, vem para cá, x menos y é igual a 0. X menos y é igual a 0. Aqui a gente consegue tirar as informações. Que informações são essas? O nosso A, o nosso B e o nosso C. O nosso A está aqui, é 1, positivo. O nosso B está aqui, é menos 1, né? E o nosso C, como não nos foi dado, C é igual a 0. Diante dessas informações, nós vamos, então, trabalhar com a nossa fórmula de distância entre ponto e reta. Então, a altura H é a distância entre o ponto C e a reta AB, né? Aqui o lado AB aqui. A nossa fórmula que nós estamos trabalhando é esta fórmula, né? De a distância é igual ao módulo de ax0 mais by0 mais c sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Dentro de módulo, para que a gente possa encontrar uma distância positiva, garantir que a nossa distância será positiva. Então aqui nós vamos apenas substituir, né? Substituir na nossa fórmula.
Aqui eu já tenho colocado aqui, né, os nossos pontos aqui no ponto C, as coordenadas x0 e y0, né, x0 e y0. Então, vou substituir AX0. Quem que é nosso A? 1. Né? Vezes x0. Quem é nosso x0? 0. Né? Então, 1 vezes 0. Né? Aqui tem um zerinho aqui, aqui em cima aqui, um expoente, mas desconsidera ele, por favor. Tá? É 1 vezes 0 mais. Quem que é o nosso B? Nosso B é menos 1. Então, menos 1, vou colocar dentro de parênteses, vezes o nosso y0, que é 4. Mais C, quem que é nosso C? 0. Dividido, tudo isso dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, então 1 ao quadrado, mais B ao quadrado. Quem que é o nosso B? Menos 1 ao quadrado. Resolvendo aqui, nós teremos 1 vezes 0 é 0. E aqui, menos vezes 4 dá menos 4, mais 0. Logo, vai ficar menos 4 sobre 1 ao quadrado é 1, e menos 1 ao quadrado também é 1. 1 mais 1, 2. Então, raiz quadrada de 2. Nós teremos aqui, como é módulo, garante-nos que o resultado é positivo, então ficará aqui 4 sobre raiz de 2. Vamos fazer o que? A racionalização de denominadores, que é multiplicar o numerador e o denominador pelo denominador aqui, né? Tanto o numerador multiplicando com o denominador, quanto o denominador multiplicando com o próprio denominador. Então, isso é racionalização de denominadores. O que nós vamos ter? Vamos ficar com 4 raiz de 2. Aqui a gente corta aqui. Vamos ficar com 2, né? Que nós teremos 2. Ou que seria, né, raiz de 4. Raiz de 4 é 2, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Simplificando, 4 dividido por 2, nós teremos 2. Raiz de 2. Essa é a nossa distância, ou essa é a nossa altura H que nós estávamos procurando aqui. 2 raiz de 2. Tá ok, pessoal? Então, o exercício ele nos deu uma facilitada aí quando nos deu que a nossa reta y ser igual à nossa reta x, y igual a x. Com isso, facilitou a gente aqui a encontrar os valores de A, os valores para B e o valor para C. Se não fosse assim, a gente também iria procurar lá, né, encontrar qual que era a equação da reta para a gente encontrar esses elementos e aí sim trabalharmos com a nossa fórmula da distância entre ponto e reta, tá bom? Então fica aí este exercício resolvido aí para aprimorar o nosso conhecimento em geometria analítica.